Bom, bom dia. Bom dia, prof. Bem, gente? Bom dia, bom dia. Verdade, né? Tem um probleminha na internet, por isso que enrolou um pouquinho. Não estava indo o link para vocês. Só nós, será? Sexta-feira? E professora, de manhã é quase ninguém, assim. Primeira aula é quase ninguém. É sério? Vou dar Aham. prova hoje na primeira aula, então, para Ave valer ponto. Maria, primeira aula de prova, é? Vocês que estão aqui já estão com o material de vocês, a apostila? Segundo bimestre? Eu já tô. Já. Os Eu demais também. estão? Sim, Gabi também. Gisele está também? Bruna, Arthur também, Maria Eduarda, que entrou agora. Tô com a apostila. Vamos esperar um pouquinho para ver se entra mais ou não entra só esse número de aluno na primeira aula mesmo. 7 alunos só? Hein, prof, é bom esperar mesmo, que eu ainda tô escovando os dentes. Então vamos aí, uns 3 minutinhos para vocês. Esperar mais um pouquinho, né? Essa primeira aula vai ser de história ou filosofia, prof? História, tá? Já podem pegar a apostila de vocês. Tá. Brasil Império 2. Uai, o Alisson tá quietinho, gente. Ele se comporta assim nas aulas online? É que é a primeira aula e ainda tá Eu acho que dormindo, ele só sabe? entrou e foi fazer alguma coisa, porque não falou nada ainda. Ô, Jacaré, você tá vendo, Jacaré? Que até nas aulas online nós somos perseguidos, Jacaré. Ah, o Arthur acordou. O Arthur tava dormindo, agora ele acordou. Eita, pô. Que coisa, né, gente? Nunca nós imaginamos que nós iríamos passar por isso, né? Aula online. Que coisa. Nunca imaginei, não, cara. Ontem a minha avó, eu nunca vi, assim, durante todo esse tempo de quarentena, gente dentro de casa, eu ainda saio, né? Sou mais teimosa, vou às vezes fazer alguma coisa na rua, mas a minha mãe e a minha avó estão assim evitando muito. E ontem a minha avó estava super triste mesmo, sabe? Bem para baixo. Eu falei: "O que que foi?" E ela falou assim: "Eu nunca pensei que iria viver isso aos 75 anos da minha vida." Falei: É, "Vó, ninguém triste mesmo, né? imaginava, né?" Triste. Triste. Então vamos iniciar, gente. Brasil Império 2, segundo reinado. Já deixam a apostila e, ao mesmo tempo, o caderno também ao lado, tá bom? Organize o caderno de vocês e a apostila. E aí, para a gente não ficar liberando o microfone para não dar eco, nós vamos falando pelo chat aqui, tá? Dando um ok quando vocês já tiverem com o material tudo pronto. E aí nós vamos iniciar. Eu vou compartilhar uma tela aqui rapidão para vocês entenderem ainda mais sobre o que nós vamos falar na aula de hoje. Aí no caderno de vocês, vocês colocam a data de hoje, dia 22/5, o horário da nossa aula, das 8 às 9, e as nossas disciplinas que nós iremos abordar hoje. O tema, né? Segundo reinado. A Stephanie entrou. João Vitor. Bom dia, vocês que entraram agora, tudo bom? Bom dia, prof.
Eu queria deixar... Estou tentando deixar as duas telas abertas para mim não ter que ficar saindo. Ok aí? Anotaram? Pegaram a apostila, então, no ponto de partida, segundo reinado? Não consigo deixar as duas telas, não. Pessoal, na nossa apostila anterior, nós abordamos sobre o tema do primeiro reinado, né? Primeiro reinado que ele vai de 1822 a 1831. Ele é liderado, nesse período, por Dom Pedro I, tá? E agora, a parte do segundo reinado, nós vamos entender um pouquinho como que se organizava a política no segundo reinado, como que era a economia do Brasil nesse período, e quem estava à frente do poder caracterizado nesse segundo reinado. Dom Pedro II, ele foi o grande líder, o grande monarca que representou todo esse período da história. Eu coloquei aqui para vocês duas imagens da foto de Dom Pedro II, e lá na página 4, página 5 de vocês tem a mesma foto dele ainda menino. Sabendo que Dom Pedro II, quando foi escolhido para substituir o seu pai ao trono, ele tinha, na época, apenas 5 anos de idade. Naquela época, a Constituição não permitia uma criança de 5 anos de idade assumir o poder. Então, o que aconteceu? Ficou uma junta governamentista, né, um período chamado de provisório, até eles elaborarem como que eles iriam fazer para Dom Pedro II assumir o trono. Mas por que ocorreu isso? Porque nesse período, Dom Pedro I decidiu voltar a Portugal para disputar o trono com o seu irmão. Então, ao mesmo tempo, ele queria poderes lá em Portugal e pedir para seu filho, né, permanecer aqui. Ou seja, eles queriam dominar ao mesmo tempo. Por isso que não existia mais a questão de colônia, né? O Brasil já era independente em 1822. Só que eles queriam ter essa autonomia em cima dessas terras da mesma forma, a família, queria que permanecesse em sua família. Então, por isso que ele escolhe o seu filho, né, de apenas 5 anos, mas como ele não podia assumir, como Dom Pedro II tinha perdido a sua mãe há 1 ano de idade, a mãe dele faleceu quando ele tinha 1 ano de idade, José Bonifácio, um dos líderes, né, que ajudou o governo de Dom Pedro II, foi quem ajudou na educação de Pedro de Alcântara, que é o Dom Pedro II, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que tem mais alunos para permitir. Não. Acho que é só nós mesmos. Coloquei para vocês o nome de Dom Pedro II, ó. Alcântara João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Esse era Dom Pedro II, que vai representar o que nós vamos estudar agora sobre o segundo reinado. Aí eu coloquei também para vocês, filho de Dom Pedro I, que era conhecido como Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel, Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim. Esse era o nome de Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II. E sua mãe, Maria Leopoldina de Áustria. Tá?
Então, quando Dom Pedro I decide voltar a Portugal para disputar o trono com o seu irmão, ele deixa o seu filho. Como ele tinha apenas 5 anos, ficou alguns regentes, como José Bonifácio, cuidando, né, da autonomia política aqui no Brasil. Até que eles criam uma forma, uma estrutura, né, de como fazer com que Dom Pedro II assumisse o poder. E é chamado, até então, esse dia, de golpe da maioridade. Tá? Quero que vocês liberam um pouquinho o microfone aí para a gente comentar sobre essa introdução da aula de hoje. Vocês já ouviram falar? De que tipo de conhecimento vocês têm quando nós abordamos o tema Segundo Reinado no Brasil? Podem liberar um pouquinho aí o microfone para a gente... Oi. Esse povo quase não tinha nome, né? Vocês viram? Eu ia falar. Mas eu lembro, professora, que se não foi na apostila passada, eu acho que foi no ano passado, não lembro. Eu sei que a gente já viu sobre Dom Pedro aí, que ele tinha só 5 anos quando ele assumiu. Então, eu lembro, acho que foi... Eu acho que foi na apostila passada. Do 9º ano, nós também estudamos bastante sobre ele. Sim. Tá. Então, quando ele tinha 5 anos, ele não assume o poder. Fica uma junta governamentista, né? Pessoas escolhidas por Dom Pedro para assumir o poder, enquanto eles criam, né, uma forma de como Dom Pedro II poderia assumir o poder. E esse dia é chamado de golpe da maioridade. Por quê? Porque de 5 anos de idade, ele assume o poder depois, quase aos 15 anos, né, aos 14 anos ainda, ele assume o poder do Brasil. Então, assim, ainda menor, só que segundo a Constituição elaborada, né, por um grupo chamado de liberais, na época, faz com que esse dia seja permitido e ele assume o poder. Quando nós vamos falar de estrutura política do Segundo Reinado, nós vamos pensar em 2 grandes grupos que estavam presentes, porque assim, não era porque o Brasil tinha se declarado a independência, não era porque o Brasil estava, né, com um novo regime, novas constituições, que todo o povo tinha participação. Uma pequena parcela ainda da população continuava a participar da política. As pessoas tinham pouca autonomia ainda. Era um poder concentrado nas mãos de grandes pessoas, né? Na época, bancários, as pessoas que estavam aliadas ao regime monárquico da época. Então, as pessoas não tinham tanta liberdade e autonomia política. E esses 2 grandes grupos que vão fazer parte do regime, né, político do Segundo Reinado são chamados de conservadores e de liberais. Dom Pedro II, o que ele fazia para ter a aliança política desses 2 partidos? Ele almejava uma hora uma liderança para o povo do liberal e no outro momento ele dava liderança para os conservadores. Então ele ficava nesse jogo político para não ter, né, conflitos com nenhum e ter o apoio de ambos, tá? Então, liberais e conservadores a política do Segundo Reinado. Nós temos na página de abertura, na página 4. Podemos ir lá? A tia Vilma que entrou na sala? É minha mãe e ela, professora. Ah, As duas estão assistindo pra série, minha saudade da mãe. tia Vilma. Chamei, não tô com saudade, não, que eu vejo ela direto. Tá. Nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças sociais ocorridas no Brasil durante o século XIX. Um texto, tá, que foi um comentário sobre essa estrutura social e política desse Segundo Reinado, feito por Gilberto Freire. Alguém gostaria de ler o texto para mim? Desse textinho de introdução da página 4, textinho roxo aí? O Alisson, professor, o Alisson. O Alisson, Alisson, vai É o lá. Alisson. Valendo 1 ponto, Alisson.
Deixa que eu ler, professora, deixa que eu ler. Então vai. Tô brincando, pode ir, Jacaré, vai. Aquele textinho roxo ali. Isso. Quando a paisagem social começou a se alterar entre nós, no sentido das casas grandes se urbanizarem em sobrados mais requintadamente Cadamente. europeus, com as senzalas reduzidas quase a quartos de criados, as moças namorando das janelas para as ruas, as aldeias de mucambos, os quadros, os cortiços crescendo ao lado dos sobrados, mas quase sem se comunicarem com ele. Aquela acomodação quebrou-se em novas revelações de subordinação, novas distâncias sociais começaram a se desenvolver-se entre o rico e pobre, entre o branco e a gente de cor, entre a casa grande e a casa pequena, uma nova relação de poder que continua, entretanto, a ser principalmente o dos senhores, o dos brancos e dos homens. Maiores antagonismo entre dominadores e dominados, entre meninos criados em casa e moleques criados na rua, entre a dona de casa e a mulher da rua, entre a gente dos sobrados e a gente do mucambos. Pessoal, quando o Gilberto Freire ele quis fazer esse tipo de análise sobre essa estrutura social e até mesmo política da época, ele fala que novas distâncias sociais estavam novamente acontecendo. Porque quando nós vamos estudar o primeiro reinado, a gente lembra muito de uma separação social, né? Lembra que nós estudamos a questão das senzalas, a casa grande, era totalmente separado, né? Essas pessoas menos favorecidas da época, eles não tinham uma autonomia grande em nada. O objetivo era trabalhar, fornecer mão de obra, né? Trazer riquezas aos seus grandes senhores. No segundo reinado, não é que isso mudou de uma hora para outra. Só que Dom Pedro II, ele visava fazer com que o país crescesse com industrialização, com novas tecnologias, né? Com novas ferrovias, tudo isso marcou o seu período. Mas mesmo assim, com essas novas estruturas que estavam começando a ocorrer no país, não existia ainda a igualdade perante todos, né? Os pobres sobre as pessoas de cores, ainda eles eram tratados como indiferentes e como meras mão de obra, somente. Não eram vistos socialmente, não eram valorizados pela sua cultura, pela sua religião. Então, assim, ele fez uma crítica, esse texto ele faz uma crítica sobre o país estava se industrializando, estava se desenvolvendo, estava começando a se modernizar no segundo reinado, só que as questões sociais, né, com o povo, não havia modificações, tá? É só isso que ele faz nessa crítica no texto. Aí nós temos 3 imagens ainda na página 4. E falam assim: as imagens ilustram alguns aspectos abordados por Freire. A transformação das casas, das cidades e da condição de mão de obra escravizada. Tais mudanças sociais acompanharam alterações na situação econômica, porque se muda a questão social, a economia também acaba se modificando. Portanto, devemos perguntar. Aí vem a número 1. Que tipo de atividade propiciaram as mudanças e o desenvolvimento econômico durante o segundo reinado? Que tipo, vocês acreditam, de atividades que proporcionaram, né, que movimentaram a economia do segundo reinado? Alguém tem alguma dica aí? Se eles estavam falando em desenvolvimento, né? Que tipo de economia traz um desenvolvimento? Colocam aí no chat para prof ou libera o microfone. Pode liberar agora para a gente falar um pouquinho. O que vocês acham que foi a base da economia do segundo reinado? Agricultura e pecuária. Quem mais? Bora, gente, acorda. Vitória, Gabi, Bruna, Arthur, Alisson, vamos?
Lembra que a questão de metais preciosos, extração, foi referente ao primeiro reinado que nós estudamos na apostila anterior. A questão do açúcar, da mineração, tá? Foi referente ao primeiro reinado. O segundo reinado, novas estruturas de desenvolvimento estavam marcando aquele período. Quando nós falamos de desenvolvimento, novas estruturas, nós estamos falando também de tecnologia, né, de industrialização. Então, a questão da industrialização e novas tecnologias marcaram a economia do segundo reinado, e um grande produto, tá, que fomentou também essa economia, e teve grande importância na construção de grandes ferrovias. Que produto é esse? Eu ia comentar sobre o café, mas eu não sei se é desse que a senhora estava falando. Isso, é isso mesmo. É isso aí, é o café. É que daí tem a imigração junto. A partir do café veio a questão. Lembra porque já estava proibido, no início do segundo reinado, o tráfico negreiro. Nós estudamos também anteriormente. Não podia mais. Então, como que eles iriam manter a sua mão de obra? Através agora desses imigrantes. Tanto com a questão da industrialização, quanto com a cafeicultura, tá bom? Então, vocês colocam na número 1. Essas atividades que propiciaram as mudanças de desenvolvimento econômico durante o segundo reinado foram tecnologias, as tecnologias de comunicação, ferrovias e o café, que foi o produto fundamental do segundo reinado, tá? Isso na número 1, ok? Ok, é 1? Nossa, gente, vocês estão muito comportados hoje, eu estou até me assustando. Tá, a número 1, Arthur, é as tecnologias, industrialização, ferrovias e o café, produto fundamental da economia do segundo reinado. Isso, Vitória. Obrigada aí no chat. Depois eu vou voltar uns minutinhos antes de acabar a nossa aula para vocês anotarem no caderno, tá? Lá o início do segundo reinado, que eu apresentei, que tinha alguns alunos que não tinham entrado ainda. Número 2, podemos dar continuidade? Qual foi o papel do governo de Dom Pedro II nesse desenvolvimento? Houve grandes invenções políticas no período. Como que vocês acham que ele conduziu a política desse período? Lembra que eu falei no início, na introdução, que o segundo reinado, as pessoas, né, a grande maioria da população não tinham ainda autonomia política, participação nenhuma. Era monárquico, com um poder totalmente concentrado nas mãos de poucas pessoas, né, de um grande representante, que era o poder moderador, o poder de Dom Pedro II. Então, essa política, essa estrutura política, ela foi totalmente elitista, tá? De elite. É isso que vocês vão colocar na número 2. Não houve, tá? Vocês vão colocar lá. Houve grandes inovações políticas no período, modificou-se alguma coisa do primeiro reinado para o segundo reinado? Não. Não, porque a política ela continuou elitista. Vou colocar aí para você. Ela continuou elitista. O que isso significa? Somente a elite participando das decisões políticas. Isso na número 2, tá? Ok? Preciso repetir? É 2? Alguém não conseguiu? Arthur, Alisson, conseguiram aí captar? As meninas? João Vitor?
A número 3 agora. Podemos considerar que a modernização se estendeu a todos os setores da vida na época do Segundo Reinado ou restaram traços da antiga sociedade? Se manteve uma política totalmente elitista? Houve modificações nos setores da vida da época? Segundo o textinho aqui que o Alisson leu, da crítica que Gilberto Freire faz? Não, né? Não houve. Por quê? Porque as sociedades ainda, que eram em sua maioria, continuavam, de alguma forma, sem a participação política e ainda sofrendo consequências que vieram do primeiro reinado. O objetivo dessas camadas era o quê? Trabalhar e sustentar, né, a monarquia. Pronto? Ó, tá falando que os setores da época, da vida da época do Segundo Reinado, ou restaram traços da antiga sociedade? Ele se modificou, o Segundo Reinado, na sua estrutura política? Não. Restaram ainda traços do Primeiro Reinado, tá? A política elitista, né, conservadores, liberais, poucos partidos políticos, onde o poder moderador conseguia controlar, manusear da forma que ele achava necessário, que convinha a ele. Então, vocês vão colocar que não, que infelizmente, né, ainda restaram nessa época traços de uma antiga sociedade do primeiro reinado. Só isso. Ainda número 4, está perguntando que traços permaneceram. Aí vocês vão colocar a falta de autonomia política, isso na 4 agora, tá? Falta de autonomia política. Trabalho escravo, só que agora voltado para imigrantes, porque tinha sido proibido, né, anteriormente o tráfico negreiro. A Natiele entrou e saiu. E que outros traços vocês acham que permaneceram da política do primeiro reinado para então do contexto que nós estamos estudando? A política elitista. Ah, não, para agora ou para aquele lá? Que permaneceu, né, naquela época do segundo reinado. A política elitista, não foi? Política de elite. Vixe, a Bruna saiu da reunião, a Natiele saiu da reunião. Ô, prof, é porque a internet é ruim e cai mesmo. Ah, Viu? tá. Hoje de manhã eu achei que eu não ia conseguir entrar. Até quando estava conversando com o Thiago, minha internet hoje de manhã também estava horrível. Ultimamente a Podemos. internet tá horrível. Quando eu compartilho a tela com vocês, que nem eu compartilhei no início da aula, vocês viam a tela compartilhada e aparecia a minha imagem também? Ou não? Não, não tem, eu acho que como. Só Tipo fica. assim, aparece ali embaixo, mas na tela principal é só a que eu escolhi. Ah, tá. Podemos, então, prosseguir na página 5? Ok, todo mundo? Tá.
Então, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos políticos que caracterizaram o segundo reinado. Já sabemos que era uma política totalmente elitista, certo? Nas mãos de algumas pessoas só. Aqui fala que, bem no início do texto, que em 1837, o Partido Liberal foi responsável por articular o golpe da maioridade. Só que esse partido ficou até 1837 fora do poder, mesmo apoiando o golpe da maioridade. O golpe da maioridade ele ocorreu em 23 de julho de 1840. Tá? A partir desse momento, então, Dom Pedro II assume definitivamente o poder. Enquanto isso, de 1831 a 1840, é conhecido como o período regencial, tá? Com algumas pessoas regentes de Dom Pedro I, pessoas que eram, que tinham afinidade, que conheciam a estrutura do país, que defendiam, né, essa família, ficaram ali apoiando ele. Então, coloquem aí para vocês não confundirem com as datas, porque nesse momento do segundo reinado, é muito importante nós enfatizarmos e conhecermos as datas, senão a gente não consegue entender o processo que ocorreu. Então, de 1822 a 1831 foi considerado primeiro reinado. Eu vou colocar aqui, ó, 1822 a 1831, primeiro reinado. Esse primeiro reinado foi manuseado por quem? Por quem, pessoal? O primeiro reinado. Podem liberar o microfone aí para vocês falarem. Quem que marcou? Isso, Dom Pedro I. Muito bem. Então, e aí, de 1831 a 1840, conhecido como período regencial. E que foi esse período regencial? Quando algumas pessoas cuidaram, né, de monopolizar o golpe da maioridade e ficavam à frente do governo, respondendo por Dom Pedro II, de 1831 a 1840. Se eu perguntar para vocês numa atividade, qual ano se inicia o segundo reinado? Qual que é o ano que inicia o segundo reinado? 1840. Gisele, é para copiar, Gisele. As datas. O segundo reinado, ele inicia quando? Não seria em 1831? Isso, 1831. Ele inicia em 1831. Não é que quando ele inicia, Dom Pedro II já está à frente do poder, porque ele só tinha 5 anos. Ele só vai ficar à frente de decisões a partir de seus 14 anos de idade. Em 1840, em 23 de julho de 1840. Tá bom? É importante vocês conseguirem entender esse processo. 1831 a 1840, conhecido como período regencial. Tá? José Bonifácio de Andrada, que fica ali à frente das estruturas sociais e políticas do país. Em 1840, ocorre a efetivação do golpe, conhecido como golpe da maioridade. Então, a partir desse momento, as decisões agora seriam tomadas por Dom Pedro II. Mas o segundo reinado, tá? Ele se inicia desde 1831. Ficou claro, gente? Tá. E quando que vocês acham que acaba todo esse período da história brasileira?
Ele inicia, então, o segundo reinado em 1831, até 1840, um período chamado regencial. E depois, quando que Dom Pedro II, quando que o Brasil deixa de ter um período chamado de monarquia? Alguém se habilita aí? Eu não entendi a pergunta, professora. Quando que vocês acham que deixa de acontecer no nosso país chamado segundo reinado? Quando que acaba o período monárquico aqui no Brasil? Eu acho que a partir do momento que ele não é mais, tipo... não sei explicar. Quando o Dom Pedro declarou a independência, sei lá. Não, ó, presta atenção. Quando Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, declara a independência em 7 de setembro de 1822. Aí inicia-se no nosso país a história do primeiro reinado, caracterizado por Dom Pedro I. Aí ele fica comandando o Brasil de 1822 até 1831. Em 1831, acaba o chamado primeiro reinado de Dom Pedro I. Aí fica o filho dele, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara. 1831, tá? Só que ele, como ele não tinha idade, ele só tinha apenas 5 anos de idade, fica de 1831 a 1840 uma junta governamentista, conhecido como período regencial, algumas pessoas decidindo, tá? E ajudando a administrar o país. Em 1840, vem a efetivação do golpe, tá? E aí, com a efetivação do golpe, Dom Pedro II, que já tinha 14 anos, né, segundo a Constituição que eles tinham criado, assume o poder. Quando que acaba? De 1840, quando que acaba? Quando ele assume o poder, quando que o Brasil deixa de ter uma monarquia? Vem para um novo regime político? Eu estava vendo aqui na apostila, professora, e tem uma parte em que fala que de 1848 e 1849 a liderança foi para Araújo Lima. Então, assim, eu não sei se é exatamente isso que muda o tipo de regime político ou se é só uma continuação do mesmo regime. Não, ainda é só uma continuação É uma continuação, né? do regime, isso. Sabe, quando deixa de existir o período monárquico no Brasil, é com a nossa proclamação da República. Então, o segundo reinado, ele vai se estender de 1831 até 1889. Quando vem a proclamação da República, né, em 15 de novembro de 1889, o Brasil deixa de ter uma monarquia e passa a um regime republicano. Tá bom? Eu sei que parece ser muitas datas, né, gente? Mas eu quero que vocês tentem compreender certinho toda a estrutura, e nós temos que atentar nesse momento. Eu sempre falo que não vamos ficar se atentando muito a datas, mas nós temos que se atentar a datas agora nesse momento, senão nós não vamos conseguir prosseguir com o conteúdo. Não, entendeu? Porque não entra, a gente tem que conhecer todas essas modificações e se atentar a essas datas. Ok? Quem conseguiu compreender legal, para prof, coloca um okzinho aí no chat, ou fala aí comigo, ok? Para a gente poder prosseguir aqui. Arthur, Alisson, estão aí? João Vitor, ok. Gabi, ok. Alisson, ok. Conseguiu, Arthur, compreender as datas? Quando inicia o segundo reinado? Quando acaba o reinado? Consegui, professor. A Bruna disse que, acho que caiu, né, Bruna, a internet dela. Tá. Eu vou compartilhar novamente aqui a tela para vocês, porque nós vamos falar agora
sobre um grande conflito político do segundo reinado. Como era, então, uma estrutura totalmente elitista, tá, de elite, existiam dois grandes partidos políticos desse período. Vocês não podem esquecer deles, chamados de liberais e conservadores. Eles se alfinetavam o tempo todo, brigavam o tempo todo, porque sempre queriam estar à frente, tá, de poderes escolhidos por Dom Pedro II. Liberais e conservadores. Anotem aí no cantinho os dois principais partidos políticos do segundo reinado. Aqui eu coloquei para vocês, ó, o governo mais longo da história do Brasil, porque ele vai de 1831 a 1889, certo? A política interna, ela estava estável, tá? Porque estavam se modificando, né, estruturas da economia da época. Confrontos internacionais ocorreram, nós vamos entender lá no finalzinho do segundo reinado, e o café figurando como carro-chefe da economia. O principal produto da economia do segundo reinado foi o café. Aí, quando eu falei para vocês sobre a política interna, tá, do segundo reinado, os dois grandes partidos, chamados de conservadores e liberais. Aí nós temos lá os conservadores, os proprietários rurais, burocratas do serviço público e grandes comerciantes. Já o Partido Liberal, profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recente. Então, sobre esses partidos, eu quero que vocês façam anotação no caderno, tá? Quem que compunha o Partido Conservador e quem que compunha o Partido Liberal? Ou vocês acham melhor eu enviar para vocês depois esse arquivo? Falam aí comigo. O arquivo fala sobre esses dois partidos aí, ele explica? O arquivo ele é um resumo todo da nossa apostila. Professor, eu acho melhor enviar, porque senão vai Enviar. tomar muito tempo da aula. Isso. Beleza, então. Então eu vou enviar. Então vamos prosseguir. Então fala aqui na página 5 sobre na segunda coluna, ó. Podemos iniciar a leitura lá? Na página 5, que vai retratar sobre o Partido Liberal e o Conservador um pouquinho, ó. Os liberais, tá? Preocupados em manter-se no poder, os liberais lançaram mão de todos os recursos possíveis para vencer as eleições. Por quê? Que eleições eram essas? Então, a partir do momento que Dom Pedro II assume o poder, ele tem que criar novas eleições para, né, ministrar os cargos da época. E esses cargos, os liberais queriam de toda forma, e os conservadores também. Então, nada mais justo, Dom Pedro II achou, do que fazer eleições para esses cargos. Só que os liberais não queriam perder de nenhuma forma. Então, olha lá, eles utilizaram todos os recursos possíveis para vencer as eleições, desde fraudes até intimação dos eleitores. Apesar de vitoriosos, os liberais sofreram a oposição ferrenha dos conservadores, que denunciaram as práticas utilizadas. Por isso, essas eleições, conhecidas como eleições do cacete, acabaram sendo anuladas pelo imperador e o Ministério dos Irmãos foi dissolvido, organizando-se outros, dessa vez dominado pelos conservadores. Então, nós temos aqui, ó, sobre a chamada eleições do cacete. Quem ganha as eleições? O Partido Liberal. Só que ele usou de muitas fraudes, né? Intimação dos seus eleitores, todos os recursos ilegais possíveis para conseguirem vencer. Venceram. Só que foram denunciados pelos conservadores.
E a partir do momento, então, Dom Pedro II escolhe conservadores para ficar à frente. E esse período foi chamado de eleições do cacete, tá? Então, grifem lá só na página 5 para vocês entenderem, que depois eu vou mandar para vocês o arquivo. Então, esse período, quando os liberais são denunciados pelos conservadores, acontece lá, ó, a vitória dos conservadores não impediu os liberais de promoverem agitações, conhecida como revoltas liberais. Aí aqui no cantinho da apostila, na partezinha roxa, vocês têm o que foram essas revoltas liberais. Mesmo sabendo que tinham utilizado de fraudes, estavam sendo ilegais, ganharam, né, as eleições agindo de forma totalmente legal, os liberais, após os conservadores, né, ficarem à frente do poder, criam outras agitações políticas. Então, assim, eram conflitos em cima do outros, voltados somente para esses dois grandes partidos da época. Aí, na página 5 ainda, bem no finalzinho lá do último parágrafo, quero que vocês grifam que fala bem assim, ó. Em todo caso, a substituição de liberais por conservadores e vice-versa seria uma constante no segundo reinado, caracterizando um revezamento ministerial utilizado por Dom Pedro II sempre que fosse conveniente aos seus interesses políticos. Eu quero que vocês grifem essa parte aí da apostila. Então, o que isso aqui diz? Por mais que os liberais agora estavam à frente do poder, quando Dom Pedro II achava conveniente trocar essas lideranças, tanto por liberais como conservadores, ele fazia. Por quê? Porque quando ele achava conveniente a ele, agora eu preciso do apoio de liberais, então eu preciso dar um cargo-chefe para os liberais, deixarem eles à frente do poder. Não, agora eu preciso do apoio dos conservadores, então eu preciso indicar alguém do conservador, vou tirar os liberais por enquanto. Então, por isso que essa alternância, tanto desses dois partidos políticos, virava em grandes conflitos, porque eles não aceitavam, mas era tudo jogo e interesse de Dom Pedro II. Ok aí? Voltaram a me ver aqui? Vocês estão muito quietinhos, eu tô com medo, parece que vocês não estão compreendendo nada. As outras turmas não se comportam dessa forma como vocês estão comportados. Eles falam, eles interrompem, vocês não dão quietinho. O Alisson não tá bem hoje não, gente. Meu Deus. Libera um pouquinho o microfone aí de vocês, pra gente conversar. Pra me perguntar. Vocês marcaram? Grifaram da página 5, lá do último parágrafo? Onde fala sobre esse revezamento, essa alternância que Dom Pedro II fazia? Dos Era dois do partidos último ponto, políticos? né? Era do último ponto, né, Isso. professora? Em todo caso, até na página 6, interesses políticos. Agora nós vamos entender, na página 6,
na primeira coluna, no último parágrafo, que vai falar sobre parlamentarismo às avessas. Esse parlamentarismo tem origem do parlamentarismo inglês. O que foi o parlamentarismo inglês? Existia na Inglaterra o poder chamado absolutista, que não era nada muito diferente do poder monárquico, né? Porque quem tomava todas as decisões só era o imperador. Mas ele cria o parlamentarismo aqui no Brasil para mostrar que esse sistema de governo iria dar uma alternância política, iria dar mais participação, tá? E ele coloca lá, criado para diminuir o atrito entre as facções da elite. Quem que eram essas facções? Conservadores e liberais. Permitiu um rodízio de conservadores. Ele criou o parlamentarismo, né, copiado do inglês, como se fosse uma democracia que estava sendo iniciada ali no regime monárquico. Só que ele foi conhecido aqui no Brasil como parlamentarismo às avessas, totalmente ao contrário do que ocorria na Inglaterra. Tá? Na Inglaterra era o parlamentarismo mesmo que escolhia o primeiro-ministro, segundo-ministro, tá? Que convocava, fazia convocação de pessoas para ajudar no governo. E aqui no Brasil, é diferente. Nós temos lá, ó, nesse último parágrafo. Lê para mim, Vitória, aí, da página 6. O último parágrafo? Isso, ó. Além disso, em 1847... Tá. Além disso, em 1847, Dom Pedro criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de primeiro-ministro responsável pela organização do ministério. Esse cargo político permite aos historiadores afirmar que foi implantado no Brasil um parlamentarismo às avessas. Tá, vocês já entenderam, então, por que ficou conhecido aqui no Brasil como parlamentarismo às avessas? Porque foi totalmente ao contrário do que era estabelecido ao parlamentarismo inglês. Ocorria totalmente de forma diferente, tá? Olha lá, ó. No Brasil, o imperador nomeava o presidente, o primeiro-ministro e depois eram convocadas as eleições parlamentares. Já no inglês, quem convocava, né, quem nomeava o presidente e os ministros era o parlamentarismo. E aqui no Brasil, não, era o imperador. Por isso que foi chamado de as avessas. Aqui tem uma forma para vocês entenderem, ó. O poder moderador, ele está no centro. Ou seja, ele nomeava e ele escolhia. O que modificou com a criação do parlamentarismo? Se ele que nomeava, o imperador nomeava Conselho de Estado, Senado, e ele que escolhia o presidente, né, o conselho de primeiro-ministro. Então, assim, eram todas as pessoas que estavam aliadas a ele. Ele não dava oportunidade. Então, ele criou isso para ganhar mais prestígio político, mas, ao mesmo tempo, continuou da mesma forma. Por isso que é chamado de parlamentarismo às avessas, tá? Vou deixar aqui para vocês compreenderem. Mas nós temos ainda na página 6, que fala assim, ó, no gabinete liberal que o sucedeu, na segunda coluna, que o sucedeu, foram aprovadas duas leis importantíssimas para a compreensão da história do segundo reinado. Nós temos lá a lei de Eusébio de Queiroz, que ela proibiu definitivamente, tá, o tráfico de escravizados para o Brasil, e a lei de terras, que estabeleceu as terras devolutas só poderiam ser obtidas por meio de título de compra, e não mais por posse, tá? Ou por doação, como ocorria desde o Brasil colônia. Ou seja, se eu tivesse a documentação, a terra seria minha. Se eu não tivesse, não era mais, não pertencia a mim mais. Foram essas duas grandes leis, tá? Que foram criadas a partir da fundação desse parlamentarismo. Então, vocês grifem lá a lei de Eusébio de Queiroz e a lei de terras. Então, são 9:02, né? Nós começamos a aula umas
8:10? Foi isso? Acho que foi por aí, prof. Então, com a criação do parlamentarismo, esses grupos elitistas, conservadores e liberais, acharam que teriam mais autonomia e passariam por eleições, enfim. E foi totalmente ao contrário. Ainda eram escolhidos, né, ministros, presidente, pelo poder moderador. E isso provocou um segundo conflito, chamado de revolta praieira, tá? Lá na página 7 agora da apostila de vocês. Aí, ó, aqui tá bem resumido para vocês compreenderem. Ela ocorreu de 1848 a 1850, em Pernambuco, onde liberais, contrários ao monopólio de portugueses no comércio de poucas famílias e nas atividades açucareiras, organizaram o Partido da Praia. Chamou-se Revolução Praieira porque foi organizada por um partido chamado da Praia. E aqui, na página 7 de vocês, na 8ª linha do primeiro parágrafo, é importante vocês grifarem, aonde fala o seguinte, ó. Os liberais pernambucanos organizavam-se no Partido da Praia. Então, o Partido da Praia era dos liberais, eram os mesmos liberais. Assim chamados em razão do jornal Diário Novo, porque esse Diário Novo ficava na Rua da Praia. Então, por isso que foi chamado de Partido da Praia, tá? Porque o conflito foi gerado ali naquela localidade. Então, é importante vocês grifarem aí para vocês entenderem o porquê do Partido da Praia. Aí nós temos as ideias que eram influenciadas pelo socialismo utópico, tá? E o estopim da revolta, o governador liberal Chichorro da Gama é substituído pelo conservador Herculano Pena. Então, tudo isso ocorre por quê? Esse grande conflito chega a ocorrer por quê? Porque antes era um liberal, Chichorro da Gama, e ele foi de novo substituído pelo nosso, né, imperador da época, Dom Pedro II, por um conservador. Então, todo momento, a maioria das partes do conflito do Segundo Reinado foi em virtude dessa alternância de poder entre partido conservador e liberais. Isso aqui depois eu vou também enviar para vocês. Aí, na página 7 ainda, nós temos ali o que eles reivindicavam com esse grande conflito. Vocês viram que está tudo marcadinho ali, ó, uns pontinhos para vocês visualizarem. Todos esses eram as propostas, tá? Que vinham no documento para serem modificadas nas estruturas políticas da época. Voto livre e universal, garantia de trabalho para todos, nacionalização do comércio varejista em Pernambuco, que não poderia mais ser exercido por portugueses, separação dos poderes e mútuo controle entre eles, fim do poder moderador, ou seja, chega só, né, de Dom Pedro II mandar e desmandar, vamos ter mais autonomia, a doação do federalismo, que proporcionou, né, a proclamação da República depois à frente, garantia individuais para todos os cidadãos, extinção dos juros convencionais, porque para manter toda aquela corte, né, do poder moderador, os impostos e os juros eram altíssimos. E fim do sistema anual de recrutamento. Essas eram as solicitações feitas no documento para em virtude da Revolução Praieira. Ficou claro para vocês, então, o que foi a Revolução Praieira, o parlamentarismo às avessas, que foram os dois grandes acontecimentos estudados até então? Solta no microfone aí, vamos conversar um pouquinho, gente.
Vamos falar agora o que vocês ficaram com dúvida, o que vocês não compreenderam. Falam aí para a prof, se a gente pode prosseguir para as atividades. Eu não entendi muito bem a questão do parlamentarismo às avessas. Tá, Fiquei meio vou voltar. confusa. Tá. Deixa eu te explicar, Vitória. O parlamentarismo, ele começou a existir na Inglaterra, tá? O Brasil só copiou o nome, parlamentarismo. Era uma forma, uma organização política da Inglaterra. Só que lá na Inglaterra, ele foi criado com qual objetivo? Para diminuir o poder do absolutismo. Porque lembra que o rei na Inglaterra dominava e comandava tudo? Uhum. Então, com a criação do parlamentarismo na Inglaterra, fragmentou o poder do rei. Ele tinha que escutar o parlamento agora. Ele não podia mais tomar decisões sozinhos. Ele tinha que passar pelas... Ele criava, né, uma determinação. Se o parlamento aprovasse, prosseguia. Se não, não prosseguia. O Brasil, para tentar contornar os conflitos, essa alternância de poder, conservadores e liberais, o que Dom Pedro II fez? Ele teve ideia, eu vou também criar o parlamentarismo. Assim eu vou dar mais autonomia a esses partidos políticos. Só que foi totalmente ao contrário, às avessas, ao contrário. Por quê? Porque viu lá naquele esqueminha que eu coloquei para vocês? Quem que estava no topo do parlamentarismo aqui do Brasil? O poder moderador. Tudo era definido por ele. Então, o parlamento do Brasil não tinha autonomia como tinha o parlamento inglês. Por isso que fala que foi o parlamentarismo às avessas. Ou seja, ele só então implantou o parlamentarismo para ter uma tranquilização entre os partidos, no caso. Isso, só com esse objetivo. Porque quem estava no poder mesmo era ele que introduzia, nomeava o Senado, nomeava... tá, entendi. Isso, só isso. Tá? Ele ainda continuava com o poder central. Então, para que ele criou o parlamentarismo? Só para contornar a situação política, tentar, né? E todo mundo ficou muito ansioso no início. Nossa, né? O Brasil vai modificar, vai criar um novo contexto político, uma nova estrutura política. Agora nós temos um parlamentarismo. Só que quem que era o grande poder do parlamentarismo? Era o poder moderador, era Dom Pedro II. Se ele não concordasse, nada seria modificado. Por isso que fala às avessas, totalmente ao contrário do que ocorria na Inglaterra. Podemos, então, para a gente terminar nossa aula, concluir essas atividades? Vamos lá? Todo mundo? Sim, prof. Então, a número 1 fala, vamos comparar agora o parlamentarismo inglês com o parlamentarismo que foi aplicado no Brasil, identificando semelhanças e diferenças entre os dois modelos. Qual era a função do primeiro-ministro em cada um deles? Aí vocês vão colocar que no inglês, o primeiro-ministro, ele convocava... Aí vocês colocam, no modelo inglês, o primeiro-ministro convocava e fazia alternâncias políticas. Ele tinha esse poder. No modelo inglês, o primeiro-ministro, ele convocava e fazia alternâncias políticas. Quando necessário, ele tinha essa autonomia. Já no Brasil, o primeiro-ministro era monopolizado pelo imperador. Já no Brasil, o primeiro era monopolizado pelo imperador.
Ok? A 1 aí, todo mundo? Ei, professora, Oi. e a próxima aula que era do Vanderlei? Não, já tô terminando já. Já tô Ah, tá. encerrando, tá? Não, mas pode enrolar, pode enrolar. É matemática. E a gente tinha que ter tido aula de filosofia. Marcar para amanhã, então, a nossa aula de filosofia, das 8 às 9, tá? Não, professora. Não. Professora do céu, amanhã É é doido, sábado, é? viu? É sábado, professora. É doido, quer dar susto, é? Oi? Uai, gente, vamos ficar juntos, sabe? Eu não tenho nada para fazer amanhã. Vocês têm? Eu Sim. tenho. Eu Sair tenho. de casa. Mas Todo Vocês não mundo, podem não, sair Eu de... tenho aula de inglês online. Hum, tá. não pode sair A de casa, letra... mas eu tô trabalhando. Ah, tá bom, então. Tá bom. Então não vamos ter aula amanhã, não. Letra B. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os nossos representantes políticos. Quem são os representantes políticos hoje do nosso país? Vocês podem colocar do estado ou do município, tá? Qual vocês acharem melhor. E vocês vão colocar a função de cada um deles. Ah, eu quero falar sobre o presidente, sobre o vice-presidente e sobre prefeito. Você vai colocar lá sobre quem você pesquisou. O presidente, quem é o presidente? O vice, quem é o vice? Prefeito, quem é o seu prefeito? E as funções que tem cada um que você escolheu. Tá bom? Só isso. Na letra B e na letra C você vai fazer as suas conclusões. As suas conclusões é que hoje o quê? Esses representantes a qual vocês vão escolher, eles têm uma autonomia. Mas essa autonomia, ela não é sozinha mais, né? Ele precisa passar por uma assembleia, o prefeito precisa do apoio de vereadores, o presidente precisa de apoio do Senado, da Assembleia Legislativa, de deputados estaduais, federais, governadores, tá? Então, assim, por mais que eles tenham uma autonomia, hoje existe uma democracia, ninguém toma decisões sozinhos mais. É só para vocês terem essa conclusão após a pesquisa, tá bom? A 2, da página 8. Está falando lá que o governo imperial, ele adotou basicamente duas estratégias políticas para controlar os grupos políticos que faziam parte do Segundo Reinado. Quais eram esses grupos políticos mesmo que faziam parte do Segundo Reinado? não é dos liberais e dos conservadores? Isso. O que Dom Pedro II fez para tentar, basicamente, né? Qual foi a estratégia que ele criou para acalmar esses dois Não foi o grupos? parlamentarismo? Aí vocês vão colocar a criação do parlamentarismo às avessas e o revezamento que ele fazia. Lembra que ele fazia um revezamento? Uma hora conservadores, outra hora liberais, mas todos de acordo com interesses próprios dele. Só isso que vocês vão colocar aí na 2. O Vanderlei daqui um pouquinho vai mandar mensagem para mim. Uai, Josi. Não, ele mandou link lá no grupo, eu falei que nós ainda estamos com a Josi. Você falou? Tá. Falei. Eu ainda tenho o 6º ano também hoje. Mas vamos terminar essas atividades, né? Para render nossa aula hoje. Parlamentarismo o quê, Deus? As aversas do outro? As avessas e o revezamento desses partidos políticos. Beleza. Só isso. Aí na número 3, na letra A, tá falando bem assim, ó. Como essas eleições ficaram conhecidas? Lembra lá no início da introdução que nós falamos da primeira eleição criada? Que houve grande briga, houve fraudes, um partido denunciou o outro. Como que ela ficou conhecida? Eleições do cacete, alguma coisa assim? Isso aí, eleições do cacete. Só isso que vocês vão colocar na letra A, o nome dela. Eleições do cacete.
Na letra B está falando assim: explique a resposta dada ao item anterior. Vocês vão só descrever o que foi eleições do cacete, revolta, ó, tá? Na letra B, vocês vão só descrever o que foram as eleições do cacete, tá? O nome dado acima, o item acima. E na 4, está pedindo para vocês explicarem resumidamente como funciona o sistema parlamentarista e como era o sistema brasileiro. Vocês vão pesquisar também o que é hoje um sistema parlamentarista e como que funciona hoje o sistema político brasileiro, tá bom? Essas duas questões. E a 5, lá na página 7, tem os tópicos, os itens a qual eram explorados, né, reivindicados pela Revolução Praieira. Vocês vão escolher 3 daqueles e vão descrever aqui na letra A, da página 7. Então, já coloca aqui do ladinho da página, aqui na questão 5 da página 9, a página 7, que vocês sabem onde vocês vão buscar a resposta. Vocês vão escolher 3 itens daquele que reivindicavam na Revolução Praieira e vão descrever aqui na letra A, tá? E na letra B, vocês vão só fazer relacionar. O que vocês acham que está falando sobre liberalismo, sobre neocolonialismo e sobre socialismo? E vocês vão fazer a relação com as letras iniciais, tá? Alguma dúvida, gente? Eu vou mandar para vocês também aquele arquivo que vai ajudar vocês a responderem. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida. Podem perguntar no WhatsApp também, se tiverem dúvida, tá? Me chamem lá também. Ok, então, prof. Ok? Podemos encerrar? O Daniel entrou? Gente, o Daniel tá aí, mudinho, caladinho. E bom, nem vou mexer com ele, deixa ele quieto. Eu vou... Bom dia, professora. Bom dia. Tava acompanhando aí, Dani? Tô acompanhando aqui, professora. Entendendo legal ou não? Oi? Entendeu? Sim. Então tá, gente. Então, beijos, até o nosso próximo encontro. A aula do Vanderlei vai Tá? começar 10h30, na canção 9h30 vai acabar 10h30. Vai começar 9... Gente, já é 9h20, verdade. Então tá, eu vou parar a gravação agora.